Você já parou para pensar quando foi que começou a sua vida? Muitos acham que a vida começa no nascimento físico, lá na maternidade, ou quando a mãe resolveu gritar aos quatro ventos que estava grávida e que ia ter um bebê. Mas não, a vida começa muito antes disso. Muito antes disso já há vida. Quando você traz para si um movimento interno gigantesco, uma vontade de existir, essa energia vital, essa vontade que apenas parece um impulso de vida, ele busca uma forma para se transformar no que você é hoje. E ela começa, talvez, lá quando você era um espermatozoide, buscando um óvulo. Esse impulso de vida é a grande energia da nossa vida, movido por um único desejo de existir, de viver. É como se algo ainda inconscientemente dissesse dentro de mim: eu quero viver, eu quero existir, eu quero estar nesse mundo. Eu chamo esse feito como o primeiro impulso da vida. E esse primeiro impulso da vida, ele é o gesto fundante. O gesto fundante é o movimento em que a alma decidiu tomar forma. Não é uma ideia pronta. E também não é um comportamento. É um movimento vital, uma energia que te colocou aqui. É o primeiro traço do seu modo único de estar aqui. A sua presença nesse mundo. Esse gesto é a base de tudo o que depois, lá na frente, vai se transformar em corpo, em emoções, em escolhas, em um destino. É o centro gravitacional da sua própria história, de onde você veio. E quando ela está em harmonia, a energia flui, a vida flui. Quando ele se interrompe por algum motivo, se fragmenta por algum motivo que nem você saiba qual é, nasce o sintoma, o vazio. Aí vem aquela sensação de estar desconectado de si mesmo. E cada pessoa traz dentro de si esta força interna de querer existir, de se expressar para o mundo. E essa é a sua vontade de viver. Nietzsche chamou isso de vontade de poder, mas não no sentido de dominar o outro, e sim o poder de se afirmar como ser, o próprio ser, de realizar algo nessa vida, realizar o que é verdadeiro dentro de nós. Eu entendo isso como o poder de criar, mas criar com consciência. Essa vontade bruta que você não consegue nomear agora é o que vira direção na sua vida. Mas isso só acontece quando ela encontra sentido. Agora, quando esse gesto fundante, por algum motivo, é interrompido, por medo, por dor, por rejeição, por algum trauma que você não consegue nomear, ou até por uma herança familiar, essa mesma força não consegue se orientar. Ela gira dentro de você sem órbita. Ela perde o centro, ela perde a órbita da vida e ela se transforma em repetições, em padrões.
e muitas vezes em sintomas. Esses sintomas, lá na frente, você vai entender que nós chamamos aqui de gestos orbitantes. Sintomas que no futuro vão se transformar em doenças. Esse movimento fora de órbita dos gestos orbitantes causa em você uma desconexão com si mesmo. Eu costumo dizer que, para os portadores, que este gesto fundante é a base de tudo. E muitos portadores me perguntam: Fred, como eu sei qual é o meu gesto fundante? Seria muito fácil eu chegar aqui para você e falar: é assim, assim, assado. Se fosse tão simples, a maioria não estaria aqui buscando essas respostas. Não é algo que eu possa te dizer. Tampouco você vai encontrar um questionário que possa, através de algumas respostas, definir o seu gesto fundante. Quem sabe o gesto fundante do portador é somente ele. Onde tudo começou a se fragmentar, é o próprio portador do gesto. E ele aparece nas entrelinhas da sua vida, durante a sua história, em momentos que talvez você não se recorde. Nos momentos em que você se sente vivo de verdade, ou ao contrário, quando você percebe que está sempre girando em torno de algo que você não consegue nomear. Saber o seu gesto fundante é compreender esta primeira intenção da sua alma. É perceber como ela quer se expressar dentro de você, no corpo, nos afetos que você promove durante a sua vida, no trabalho, na criação e no seu propósito de vida. Tudo o que você faz, sente ou repete vem deste gesto que você não consegue nomear. De algum modo, é este gesto tentando voltar para o seu centro, voltar para a sua órbita. Eu entendo que esse movimento dentro de nós tem 4 dimensões muito interessantes. A primeira é o gesto fundante, que é a origem, lá de onde vem a sua força, a força que deu sentido para a sua vida, que quer se expressar de alguma forma. O corpo, que é a matéria que te trouxe para cá, que é o instrumento que transforma essa força em forma e traz os gestos, os sintomas para você. A presença, que é o olhar para tudo isso com consciência, que percebe, nomeia o que está acontecendo dentro de você. E por último, o campo relacional. E esse também muito importante, porque ele é o espelho onde a vida se revela nos vínculos, nas relações, nos ambientes que você vive, no mundo que traz a sua força, que decidiu existir. Quando esses 4 elementos estão, de certa forma, coerentes, você tem a vida organizada. Tudo flui, tudo caminha. Mas quando algo desorganiza dentro destes 4 elementos, esse gesto vital se fragmenta. E é aí que começam os sintomas, os comportamentos repetitivos e as confusões interiores. Então, descobrir onde houve essa fragmentação é muito importante. É o que eu digo para os portadores que querem entender um pouco de si mesmo. Descobrir o gesto fundante e onde ele foi fragmentado não é uma sentença.
é tão somente uma possibilidade. Na verdade, ele é a direção viva que você tanto procura. É a forma como a vida quer se mover através de você. E o meu papel não é dizer qual é esse gesto, nem o que você deve fazer depois que descobrir esse gesto, mas escutar o modo como a vida quer se realizar em você. Por isso, cada portador tem uma travessia única. Aqui dentro das jornadas, cada um tem uma travessia única. Mesmo que o caminho siga um fluxo simbólico muito parecido através das jornadas, que vai lá da semente até a colheita, cada fase da jornada ela é singular. E não há certo ou errado aqui. Há apenas um movimento sendo feito. O poder da vida tentando lembrar de si mesmo. Quando esse gesto é reconhecido, algo muda de forma extraordinária em você. Profundamente a sua história é mudada. A energia que antes se fragmentava em esforços ou em dor se reorganiza como paz ativa dentro de você. E a paz ativa que eu digo aqui não é passividade, mas sim é o repouso lúcido daquele poder vital que te trouxe para a vida, reconciliado com você. Na prática, o portador ele deixa de lutar contra o sintoma e começa a ouvi-lo, a escutá-lo. E o que antes era ruído vira linguagem. E aí, aqui começa o seu processo de restauração. Veja, não é cura, pois a cura ela só alivia o sintoma. A restauração é diferente, ela devolve à alma o seu devido lugar. E na travessia das jornadas da PSL, há um movimento essencial. É sair do porquê e entrar no quê. Porque o porquê, ele tenta explicar a dor. E o onde a maioria dos métodos terapêuticos para. E é aí onde a maioria dos métodos terapêuticos para. Mas o para quê, ele transforma a dor em direção, em caminho. É o ponto em que a consciência se abre para compreender o sentido do que está acontecendo com você. E nesse instante, esse sofrimento ele deixa de ser um castigo para sua alma, para você, e ele se torna uma lembrança. Uma lembrança de um gesto que ainda não foi vivido por inteiro. E o resultado disso, ele é extraordinário. Pois quando esse gesto que limitava finalmente encontra passagem, a vida volta a fluir com harmonia. Eu costumo dizer aqui que todos nós somos, no fundo, um gesto em busca de forma. Como lá atrás nós éramos quando éramos espermatozoide em busca de um óvulo. Entenda, quando nós paramos simplesmente de combater os sintomas e começamos a escutar o gesto que está por trás dele, nasce o que nós chamamos aqui de restauração. Esse poder vital que você trouxe com você volta a servir a sua alma. A presença devolve sentido a esse corpo. E o ser, corpo e alma, se consolidam com o próprio movimento da vida. Todo sintoma é o eco de um gesto que ainda não encontrou passagem. E é assim que começa a sua travessia aqui, o seu processo de restauração. Lembrando que a vida nunca deixou de querer viver
em você, sem pressa, no seu tempo e com presença.